Olá, tudo bom? Bom, hoje eu vou responder uma questão que já me fizeram várias vezes, né? É sobre se é compatível a técnica do Feng Shui Minguá com a técnica do chapéu preto. O chapéu preto é aquela que é mais popular, que usa o baguá, né? Que tem a região da prosperidade, da fama, né? E a técnica Minguá é uma técnica de outra linha, da escola da bússola, que chama, né? Que vai ver as direções da pessoa, né? Então, eu comecei já no Feng Shui, com a maioria dos consultores, né, dos especialistas, comecei com essa linha do chapéu preto, lá por volta de 1995, né. Então trabalhei um bom tempo com ela, né, e tem resultados interessantes, né. Mas essa escola, digamos, da bússola, no caso essa técnica específica do Minguá, ela é bem interessante e é bem compatível com o chapéu preto. Inclusive, eu considero que uma análise de Feng Shui, uma consultoria de Feng Shui, só com o chapéu preto, sem a técnica Mingguá, fica bem limitada, certo? Porque é uma técnica que se complementam muito. Então, só para a gente ter uma noção aqui, né? Bom, aqui é o Baguá, é o padrão dos 8 trigramas, né? Que tem 8 padrões de energias que se distribuem na casa, né? E aqui é uma imagem só mostrando que o Minguá vai estar ligado aqui, as direções que cada pessoa ocupa. Aqui no caso, na hora de dormir, né, ela está voltada para o norte, para o sul, para o leste, né, na hora de trabalhar, de estudar, na hora de comer. Então essas direções que a pessoa fica vão fazer toda a diferença, certo. Então, uma questão, o chapéu preto vai trabalhar a distribuição das energias na casa, localização, e o minguá, a direção que cada pessoa ocupa, em locais de maiores permanência, né. Então aqui, bom, aqui é uma planta, um exemplo, né, para a gente entender bem essa diferença e essa complementariedade. Então aqui basicamente um apartamento, né, com a técnica de chapéu preto, ela vai dividir o apartamento em 8 regiões, sendo o centro a nona, são 9 total, né, os 9 guás, né. Essa divisão às vezes fazem em diagonais, como se fosse uma pizza, né, ou assim em quadradinhos, eu prefiro distribuir assim, fica mais homogêneo. E aí vai ter, de acordo com a direção da porta, né, vai ter uma área que é da carreira, é uma energia que vai ajudar na questão da profissão, a área do conhecimento, a espiritualidade, ou seja, são as 9 energias distribuídas na casa, né. Então a área da família, prosperidade, fama, relacionamento, criatividade, amigo, né, distribuídos, né. E aí em cima disso a gente pode, cada região dessa tem uma característica energética que está ligada aos elementos, né, são 5 elementos chineses. Então temos elementos que vão ser positivos num guarda esse e outros negativos, né. Então em cima disso aí vai fazer, pode definir as cores de paredes, uso de objetos, né, objetos de madeira é melhor ficar em que local, planta é melhor ficar em que local da casa. Então a partir desse mapeamento do Bagua, dá para ter uma qualificar essa casa em vários elementos. E ver onde está com problema, por exemplo aqui, na área do relacionamento está com uma falta aqui, né, ou seja, tem uma parte da energia da casa, que a gente chama do retângulo magnético, está fora, então, sinal que está um pouquinho fraca. Também onde tem ralos, né, enfraquece, então eu teria que reforçar aqui, né, certo. Bom, eu não vou entrar nesses detalhes, aí tem as curas que chamam, né. Então isso seria uma abordagem básica aqui do bagua do chapéu preto, né. E tem várias outras intervenções do chapéu preto também, né, mas aqui é uma intervenção mais básica, né. Aí, bom, aqui teriam as tabelas, né, cada elemento principal, cada elemento tem uma característica, lá aqui os guardas da prosperidade da família, né, o elemento madeira, então a madeira é boa, a água é bom, agora tem que evitar o metal, fogo e terra, tem um ciclo dos elementos, né. E cada elemento que é aqui, por exemplo, madeira, posso usar a cor verde, posso usar madeira, plantas, fibras vegetais, né, então cada elemento vai ter tipos de objetos, né, que tem essa energia para ou para reforçar e para equilibrar o espaço, né. Já no Feng Shui Minguá, que vai ser as direções pessoais, né.
Então, a gente vai avaliar, por exemplo, a direção que a pessoa deita, né? Então, aqui a direção da cama, né? Dos pés para a cabeça. Qual é a ideia, né? Que o campo magnético da Terra tem uma direcionalidade, né? O norte-sul, eixo norte-sul, né? E cada pessoa tem um padrão energético também, padrão magnético, que inclusive é diferente de cada pessoa, né? Então, essa técnica vai avaliar essa compatibilidade da nossa energia aí com o campo magnético da Terra. Então, conforme a direção que nós ocupamos, né? Assim como tem o polo norte, o polo sul, né, o polo positivo e negativo, né, então também tem 4 direções que vão nos afetar, digamos que positivamente, vão estar em harmonia com a nossa natureza, nos potencializa, inclusive, e 4 direções que não são compatíveis, e geralmente nos limitam, né, nos inibem, assim, nosso potencial, né. Então vai ser avaliado as posições que essa pessoa, que cada pessoa, né, se direciona. Então aqui na imagem, né, aqui é a cama, então onde a pessoa dorme, que é importante, que dorme 6, 8 horas por dia, né. Aí a posição do sofá, que é o sofá visto de cima, né, então a direção que eu fico voltado, isso eu uso bastante ele, isso eu uso de vez em quando, não vai afetar muito. Mas se eu uso o sofá umas 3 horas por dia, já vai afetar razoavelmente. Aí também a direção que a gente fica na mesa de trabalho, de estudo, nessa direção frontal, né. Então vai ser avaliado isso tudo. Também a direção do fogão vai influenciar na questão energética da comida, e também a direção da porta de entrada, que é tipo uma planta baixa, né, aqui a paredinha, aqui a porta. Então essa é a direção que a porta está voltada. Então, de acordo com essas direções, vai gerar um padrão de harmonia ou desarmonia em cada pessoa. E é importante lembrar que para cada pessoa é diferente. Então não tem essa: "Ah, dormir para o norte é bom", depende da pessoa. Tem pessoas que dormir para o norte pode ser muito bom e a outra vai ser bem ruim, vai afetar o sono negativamente. Outra vai dormir bem profundamente, né. Então, existem cálculos aí que não são relativamente simples, né, pra verificar esse padrão energético de cada pessoa, né, ou a gente chama do minguar da pessoa, e com a bússola a gente vai avaliando também, no caso a gente usa a bússola, né, para ver essa direção que a pessoa está dormindo, que está trabalhando, né. Então a bússola é uma ferramenta importante aí, né. E aqui para complementar o exemplo, aquela mesma planta baixa do apartamento, né, então o minguar já vai, independente dessas dos guás, né, do chapéu preto, e vai estar variando essas direções, que a pessoa está na cama, então aqui, por exemplo, aqui a pessoa está aqui nesse apartamento, o norte está para cá, então olhando a bússola aqui, essa direção, o apartamento está direcionado com o norte para esse lado. Então, ou seja, o oeste é para cá, leste é para baixo, né, sul é para esse lado, né, de acordo com a rosa dos ventos aqui, né. E sempre é o norte magnético da bússola, que vai nos afetar diretamente, né. Então, baseado nisso, a gente vai vendo, por exemplo, que o sofá, quem senta nesse sofá está voltado para o leste, nessa direção aqui, né. Essa mesa aqui está voltada para o sul, né, ó aqui. E nessa mesa de jantar, por exemplo, aqui, nessa cadeira está voltado para o oeste, né. Se eu sentasse nesse aqui, olhando para esse lado, ó, estaria entre o oeste e o norte, que é noroeste. E aí vai. Então ele vai avaliar cada pessoa, né. Aqui, por exemplo, já é que a gente chama de quantificador, né. Então o Minguá, a gente vai quantificar essas direções, a gente vai avaliar a direção como estava antes e como estava depois. Aqui, por exemplo, né, aí aqui, por exemplo, a Mariana, o padrão energético dela está ligado ao 9, ao Minguá 9. E o Pedro é o padrão energético 4, ou Minguá 4. Então aqui a cama, se a gente for ver, a cama no início aqui já ela estava voltada com a cabeceira para esse lado aqui, desse lado aqui, antes da análise, né. Então estava voltado para o oeste. Então a gente avaliou, então como é que estava antes, ou antes da mudança? Estava para o oeste. Então aqui, oeste para o número 9, aí tem essas tabelas aqui, né. Então a pessoa de número 9, olha, o oeste vai estar num padrão energético que a gente chama de -80. Sempre quando for negativo aqui, é que afeta, é desfavorável para o ser humano. Então,
quem é do 9, o oeste, se eu estou dormindo para a direção oeste, é o -80, então aqui está -80. E o Pedro, que é o 4, né, se ele dorme para o oeste, ele vai estar com um padrão energético -70, também não é bom, certo. Bom, aí cada número desse, ele representa um tipo de energia, um efeito que vai dar para gente. São 4 efeitos positivos e 4 negativos. Então, se a gente, por exemplo, voltar para esse lado aqui, né, estava para o oeste, botamos agora para o lado oposto, a cabeceira para esse lado da parede aqui. Ou seja, a cabeça vai estar voltada para o leste, ó, tá vendo, nessa direção, sempre avaliando do centro para fora, né, do centro para fora, para o leste. Aí o leste, como é que é o leste para Mariana, que é 9? Ó, nós já passa para +90, que é uma energia positiva, né, bem vitalizante, né. Então, de -80, que estaria voltado para o oeste, ela passa para o +90, que é o leste. E o Pedro, que é o número 4, vamos ver, no leste, né, agora, ele vai passar para o +70, certo. Então ele estava no oeste, que era -70, ou seja, uma direção que afetava negativamente ele, e com essa mudança passa para o +70, que é uma direção que vai dormir bem melhor, certo. E aí vai, então isso analisaria todas as direções, a mesa, a porta, né. Então, com essa tabela a gente faria toda uma análise da situação como está atual, né, ou antes da intervenção, e depois das modificações das direções, certo. Então, o Feng Shui Minguá vai trabalhar muito com essa mudanças de layout, né, ou às vezes a própria direção, a pessoa trabalha com mais inclinada a 20 graus, um pouquinho para a direita, por exemplo, aí já pega uma direção favorável na mesa, ou até na cama, ela pode dormir um pouquinho inclinada, às vezes já pega uma direção boa. A posição que come também faz diferença, então é bem interessante, certo. Então, aqui, por exemplo, né, esse exemplo, aqui é mais, eu botei como exemplo. Aqui a pessoa, o padrão que estava antes das mudanças, né, o minguar da Mariana 9 está dando -215 o total. Com as modificações da cama, da mesa, né, coisas assim, ela passou para 105 positivo. Teve um ganho de 320, ou seja, passou de 215 até os 105, então andou 215 até o zero, ganhou 215 mais 105, 320. E o Pedro estava 175 negativo, também estava bem ruinzinho as direções dele, ou seja, provavelmente ele estava com pouca energia, dormindo mal, ou disperso, né, às vezes até com afeta até a saúde isso também. E passou de 175 negativo para o 132 positivo, certo. Então, só com essas modificações, às vezes, da direção da mesa, da cama, já faz uma grande diferença, certo. Então, a questão inicial, né, chapéu preto e minguá são muito compatíveis, certo. Inclusive, pouca gente usa ainda, né, muitas pessoas que trabalham com Feng Shui usam só a técnica chapéu preto. E essa técnica minguá é uma técnica que é simples de aprender, não é difícil, e que faz muita diferença, qualifica bastante aí a nossa análise, as modificações, a intervenção do Feng Shui fica muito melhor. Ou seja, ajuda muito mais as pessoas aí, certo. Então, fica a dica. Bom, é o Minguá, eu tenho um livro que eu escrevi só sobre o Minguá, então quem se interessar tem a versão, eletrônica, né, e a versão também ainda tem versão física. E nós temos toda uma formação aí de Feng Shui, desde o básico até o avançado, para quem se interessar, certo? Então fica a dica aí, que o chapéu preto minguá é muito bom e aconselhável. Até mais.